Tá me Bruno. ouvindo? Oi. Que bom, estamos. Boa tarde, professora. Eu sou a Elizabeth. Eu vou acompanhar vocês durante essa palestra, tá certo? Boa tarde a todos os participantes. A gente vai começar hoje mais um dia, né, do nosso ciclo de palestras, do nosso Fórum de Profissões de 2020. E nós vamos dar início ao dia de hoje, tá certo? Com uma palestra sobre medicina humana com o professor Bruno Salomé, da INB Morumbi, e está presente também a Patrícia, que vai conversar um pouquinho com vocês antes de iniciar essa palestra, tá certo? Lembrando, pessoal, que a gente tem essa ferramenta aqui embaixo, que é o QIA, caso vocês precisem fazer alguma pergunta, queiram fazer algum questionamento, tá ok? E aí, no finalzinho da palestra, o professor Bruno, ele responde as questões de vocês, tudo bem, gente? Então, Patrícia, Bruno, fiquem à vontade, agora é com vocês. Olá, boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia, consultora de relacionamento da INB Morumbi. Venho aqui com a parceria da escola com o programa Orienta, trazendo o Bruno como nosso palestrante de medicina humana. Eu tenho uns recadinhos rapidinho antes do Bruno começar, que nós vamos ter sorteio de brinde e também certificado da palestra, então eu vou deixar um linkzinho aqui no chat. Além, Bruno, pode fazer o seu sorteio do brinde, tá? Hoje eu estou te liberando. Tá bom. Tá? Então, pessoal, sejam bem-vindos. Bruno, fique à vontade. O link já está aí no chat para vocês, para o sorteio do brinde. Esse é o meu sorteio. O Bruno faz outro sorteio para vocês. Daqui a pouco vocês vão entender esse sorteio, tá bom? Muito obrigada, Bruno. Fique à vontade. Obrigado eu, Patrícia. Obrigado, Elizabeth. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês antes de eu começar. Eles conseguem falar no microfone? Não, né? Não, é bloqueado. Então não vai ter como fazer a brincadeira. O meu sorteio não vai ter, então, pessoal. Não. Infelizmente, nessa plataforma não dá pra gente brincar. Bom, pessoal, eu sou o Bruno. Eu fui convidado para falar um pouquinho sobre o curso de medicina para vocês, tá? E normalmente eu gosto de fazer essas palestras como uma forma de tirar a dúvida de vocês. Porque não adianta eu vir aqui e jogar um monte de informação que talvez muitos já saibam ou que não seja tão importante para vocês no momento de agora. Então, vocês fiquem à vontade para mandar perguntas o quanto vocês quiserem. Eu adoro responder essas perguntas porque eu acho que acaba sendo muito mais útil do que eu colocar os slides e sair falando, tá? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura do curso, como que ele é distribuído durante o tempo de graduação e como que a gente faz para adquirir uma especialidade médica, tá? Então, eu não sei se já apareceu para vocês aí os slides, apareceu? Tá aparecendo, Bruno. Certo? Então, eu vou falando um pouquinho e vocês podem mandar perguntas no momento que vocês quiserem, tá? Eu vou deixar mais ou menos de lado aqui a paginazinha de perguntas e vocês vão mandando para mim aí e a gente vai conversando, tá bom? Então, vamos lá. Espero tirar todas as dúvidas de vocês hoje e boa sorte para vocês que vão vir para medicina, tá bom? Bom, esse sou eu, um pouquinho de mim, tá? Tem meu e-mail ali embaixo. Eu posso deixar meu Instagram também, caso não dê tempo da gente tirar todas as dúvidas hoje. Vocês podem me mandar mensagem no Instagram sem problema nenhum, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que muita gente acaba gostando de medicina por conta das séries. E é muito importante a gente separar um pouquinho do que é ficção e o que é a vida real quando a gente assiste essas séries, tá? Sem menosprezar nenhuma dessas séries, porque acaba que eles trazem sim coisas da vida real para dentro da sua televisão e isso acaba ajudando na hora de você escolher uma profissão, né? Então, as séries de direito acaba ajudando muita gente a escolher direito, séries de advogado, né? Séries de medicina acaba atraindo pessoas para medicina e assim por diante. Então,
Vamos só separar algumas coisas que é muito importante a gente deixar claro aqui. Por exemplo, Grey's Anatomy, que eu acho que é a mais famosa delas aqui, acho que todo mundo, se bobear, que está na sala aqui, os 20 participantes, já assistiram Grey's Anatomy em algum momento da vida. Ela traz muita coisa da vida real. Por exemplo, todos os casos de Grey's Anatomy e todos os casos de House, um caso que foi publicado cientificamente por meio de alguma revista médica ou de alguma revista de ciências e adapta isso a um modelo mais hollywoodiano, um modelo que atraia mais a atenção do público para a televisão, tá? Ou seja, não é 100% verídico, tá? E outra coisa é que em um hospital só não vai acontecer tantos casos raros assim como acontece, obviamente, no hospital, nos hospitais dessas séries, né? Exceto o hospital do House, que ele justifica o fato de aparecer tanto caso raro pelo fato de ele ser um especialista em diagnósticos raros, então faz mais sentido. Nas outras séries, esses casos raros não apareceriam com tanta frequência. Assim. Outra coisa que a gente tem que deixar claro é que não dá para fazer tanta sacanagem que nem eles fazem dentro do hospital, tá bom? As pessoas que eu conheço que tentaram fazer isso foram demitidos por justa causa, então esqueçam. Uma coisa também que é muito importante é que a gente tem em Grey's Anatomy a visão dos internos. Né? E os internos acabam que não estudam. Não que eles não estudem, mas tipo, eles gastam um pouco tempo da vida deles com os livros. Na vida real isso é impossível. A gente faz muita prova, a gente faz prova para seleção, a gente faz prova para passar de ano. Então, precisa gastar mais tempo com os livros, tá? Menos tempo com álcool no bar depois do hospital e mais tempo em casa sentado estudando um pouquinho ali para as provas, tá bom? E para a vida real também, né? Porque a gente precisa estudar para saber tratar um paciente. Não dá, você não aprende a tratar simplesmente porque você virou um médico. E já que a gente está falando de série, eu vou deixar aqui 2 dicas de séries que eu duvido que alguém já tenha assistido, porque acaba que traz uma visão diferente do que a gente está acostumado nessas séries tradicionais. Uma delas é essa aqui de baixo, ela chama ER, Emergency Room em inglês, ou Plantão Médico, se não me engano, em português. É uma série antiga, era do George Clooney, esse cara era o bonitão da época da minha mãe, então não sei nem se ele é vivo ainda. Mas é uma série muito boa que traz um pouco do dia a dia, do cotidiano de um pronto-socorro, aquela adrenalina de um pronto-socorro. Lógico que também é um pouco hollywoodiano, um pouco exagerado, bem dramatizado, porque é assim que vende, né? Mas algumas cenas marcantes dessa série aí são interessantes para vocês entenderem a vida real. Tem uma com esse cara carequinha aí de cima, que ele é o principal, que até hoje me marca bastante porque eu me identifiquei muito com a cena. Ele fala de noite, né? Dá uma acalmada ali no pronto-socorro e ele fala para a enfermeira que ele vai descansar um pouco, porque o dia de 24 horas ele tá sendo muito, muito puxado. Aí ela fala, não, tudo bem, eu te acordo assim que acontecer alguma coisa. Ela fecha a porta e já abre a porta, como se ele tivesse só piscado e já tem que voltar para a correria. É assim mesmo. Quando você está de plantão 24 horas, as piores coisas acontecem no seu plantão. Então, é bem legal. E a outra série que eu recomendo muito é uma série que chama Sob Pressão, é uma série brasileira, que traz um pouquinho do SUS pra gente, tá? O SUS é um sistema muito legal, é um sistema de saúde que abrange todas as pessoas que estão em território nacional, não só brasileiros. E no papel ele é lindo e em muitos lugares ele é realmente muito bom mesmo, mas é um programa que abrange um país continental, um país que tem um território enorme, um território de tamanho de continentes, né? Então é óbvio que em vários lugares ele não vai ser tão bem aplicado assim. E nesses pontos é que a gente bate cara de vez em quando, que a gente dá um murro em ponta de faca. E é importante vocês verem que esses lugares existem, que vocês vão acabar se debatendo se esbarrando com lugares assim um dia na vida. Então, Sob Pressão, uma outra série muito legal, falam bastante sobre corrupção dentro da política brasileira, e dentro dos hospitais brasileiros, quer dizer, né? Então, legal vocês assistirem também, tá? Não tá passando aí. Bom, a medicina ela é uma graduação diferente.
que eu quero dizer? Ela é chamada de graduação estendida. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem os cursos tecnólogos, que duram de 2 a 3 anos. Os cursos de graduação, que pode ser bacharel ou pode ser licenciatura, que duram de 4 a 5 anos, dependendo da estrutura ali, da grade curricular que a faculdade monta para vocês ali, né? Então, se for um período integral, às vezes pode durar 4 ou 4 anos e meio, 5 anos, ou se for um período só, vai durar pelo menos 5 anos. A medicina é uma graduação estendida, ou seja, ela dura 6 anos, tá? É um ano a mais do que o padrão, e ela é dividida diferente também, tá? Ela é dividida em 3 ciclos, e vou falar desses 3 ciclos agora. O primeiro é o ciclo básico, ele dura 2 anos, cada ciclo dura 2 anos, o primeiro vai durar 2 anos, e nele vocês vão aprender toda a parte básica das ciências médicas. E por isso ela é extremamente importante, tá? Primeiro porque ela vai dar base para todo o resto do seu curso, então muita gente menospreza aqui essa fase da faculdade. Tô aprendendo só bioquímica, tô aprendendo só anatomia, então tudo bem. E não é tudo bem. É uma das partes que você deveria mais se dedicar, porque quando você passa muito bem por essa parte, quando você aprende bem essa fase aqui, esses 2 anos, os outros próximos 4 anos da sua faculdade são muito tranquilos. Parece que aquela matéria que é difícil para todo mundo, para você entra facilmente na cabeça como se fosse muito natural aquela matéria, porque vocês têm uma boa base, tá? E muito difícil recuperar depois. Vocês simplesmente passam pelo ciclo básico na média, sem estudar muito, só fazendo o mínimo, vocês não recuperam isso depois, tá? É muito difícil recuperar, porque vocês não vão ter muito tempo para voltar e estudar coisas da base. Então, vocês vão ter que reaprender no meio de uma parte muito conturbada da faculdade. Então, não vale a pena desperdiçar esses 2 primeiros anos. Além de que, quem for fazer prova para exercer a profissão médica fora do Brasil, precisa muito dessa fase aqui. Precisa muito da matéria dessa parte do ciclo básico, porque cai muito nas provas de validação de diploma, tá bom? Então, não menosprezem. E é muito importante essa fase também, porque é o primeiro contato que a gente tem com o curso superior. E eu não canso de bater nessa tecla, porque as pessoas às vezes se assustam quando entram na faculdade e é nessa fase que eles têm esse susto, né? Por que essa fase pode assustar um pouquinho? Por que entrar na faculdade é diferente? O professor do ensino médio, ele vai ter que lidar ali com uma sala grande de 30, uma sala grande de 40 alunos. O professor no ensino superior, uma sala pequena tem 70 alunos, tá? Então, é impossível ele conseguir dar atenção para todo mundo. Então, já começa aí um pouquinho, vocês acham que o professor ele é mais distante, porque não quer, ou coisa do tipo, e não é verdade. É simplesmente porque não tem como ele dar atenção para todo mundo. E também, no ensino médio, a matéria é dividida em 3, 4 anos, né? Dependendo do tipo de ensino, dividido em 2, 3 anos. E acaba que dá tempo, né, dele dar toda a matéria. Às vezes ele precisa correr um pouquinho com uma ou outra, mas ele consegue dar tudo que ele precisa dar, né? Ele tem tempo para dar tudo que ele precisa dar. No ensino superior, não. Você tem ali 6 meses para ensinar uma matéria gigantesca e não vai dar tempo. Às vezes ele vai ter que correr um pouco com uma matéria e muitas vezes ele vai virar e falar para vocês, olha, eu vou dar aqui 70%, 80% da matéria e os outros 20%, 30% que faltar, vocês vão ter que estudar em casa porque vai cair na prova. E não é porque ele é mau, não é porque ele é do mal, porque ele quer sacanear vocês. É simplesmente porque é uma matéria muito importante que vocês precisam aprender. E não vai dar tempo de vocês aprenderem tudo isso tendo aula. Então, vai cair na prova e vocês vão ter que aprender. Que mais que é importante nessa fase? Bom, basicamente é isso. Dessa fase, o que vocês vão aprender? Português, matemática, geografia, não tem muita história, mas acaba que tem um pouquinho ali de ética, filosofia, sociologia, anatomia e fisiologia bastante, tá bom? Mas tem de tudo. Tem que aprender bastante matemática, porque vocês têm que saber bastante estatística, tá? Tem que aprender bastante bioquímica e física, porque é uma boa base para o resto do seu curso. Então, vocês vão acabar tendo um pouquinho de tudo aqui, tá? É a hora que vocês vão aprender sobre tudo.
Acabou o ciclo básico, vocês vão entrar no ciclo clínico. São mais 2 anos e aqui vocês vão começar a aprender medicina de verdade, tá? Essa fase tem uma coisa muito, muito interessante, que é assim, quando você entra na faculdade, quando você é aprovado no vestibular, antes de fazer a matrícula, vai ter um tio gordo, vai ter um avô, uma avó que vão te ligar e vão falar para vocês assim, eu fiz um exame aqui, quero que você dê uma olhada para mim, agora você é médico, não sei o que, e vocês não vão ter nem ideia do que está escrito lá, né? Vai vir escrito um monte de coisas esquisitas, vocês vão saber nem o que é aquilo. HB1AG, o que é isso? Não tem nem ideia de que é isso aqui, tio. Mas eles acham que é um passe de mágica, que vocês entraram na medicina e pronto, já caiu um jaleco e um esteto, vocês já podem dar o diagnóstico para eles. E quando vocês entram nesse ciclo, quando vocês já estão passando por esse ciclo, quando o seu tio te ligar e falar, olha, aqui eu quero que você veja um exame para mim, é fácil, vocês vão conseguir ver, vocês vão conseguir dar o diagnóstico dependendo da situação e vão conseguir falar, ó tio, o senhor vai ter que tomar tal e tal remédio, então precisa ir lá no médico para pegar a receita, mas é isso que vai acontecer. Aí o seu tio vai lá no médico, liga para você depois, nossa, é exatamente isso que você falou mesmo, ele falou a mesma coisa. E aí aqui vocês começam a se sentir mais médicos, tá? Só que aqui vocês estão aprendendo tudo na teoria, tá? Aqui é só teoria, dependendo da faculdade que vocês estejam, vocês só vão ter contato com a prática no próximo ciclo. Algumas faculdades não, vocês têm prática um pouco antes, mas basicamente o que vocês aprendem aqui é só teoria, tá? E vocês vão aprender aqui cardiologia, anestesiologia, cirurgia, ginecologia, obstetrícia, tudo que for as IAs da vida ali da medicina, vocês vão aprender aqui. É uma grande quantidade de matéria, sim, tá? É muita matéria. É fácil de reconhecer o aluno do 3º e 4º ano no corredor da faculdade, o ciclo clínico. Você olha para o aluno, ele vai estar de jaleco sujo, um copo de café na mão. É fato. Tá? O aluno do primeiro ciclo, do ciclo básico, vai estar com olheira e o aluno do ciclo clínico vai estar com um cafezinho na mão. É sempre assim, é bem fácil de identificar. Só que assim, apesar de ser uma grande quantidade de matéria, é a parte que o aluno mais gosta de estudar, porque está realmente aprendendo medicina. Então, ninguém tem problemas com essa fase normalmente, é até gostoso mesmo sendo grande quantidade de matéria, tá bom? Bom, acabando os 2 primeiros ciclos, acaba a parte teórica da medicina, vocês não têm mais teoria a partir daqui. Acabou o 4º ano, quando vocês entram no próximo ciclo, já não tem mais teoria. Vocês entram no ciclo prático, e a partir do ciclo prático, vocês não têm mais aula teórica. Vocês até podem ter ali uma aula com os seus preceptores do hospital já, uma aula de atualização. Né? Essa doença agora já vai tratar diferente. Então, vamos juntar o pessoal e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Aí vocês juntam lá o seu grupo de internato, já não é mais a sua turma inteira, com 70, 80 alunos. Já são grupinhos ali de 8, 10 alunos, que é o seu grupo de internato, vai para o auditório do hospital mesmo, ou para uma sala de reuniões, e ali vocês têm ali uma discussão, uma pequena aula, né, uma pequena aula de exibição ali sobre aquele tema. Mas vocês já não vão mais para a faculdade, a partir desse momento vocês já não tem mais que ir tanto para a faculdade, a não ser que seja para fazer uma prova. E vocês já vão estar vivenciando um pouquinho o que é a vida do médico. Vocês já são tratados como médicos, apesar de serem acadêmicos ainda. Vocês já vão atender como se fosse um médico. Óbvio que aqui vocês têm sempre um preceptor em cima, né? Então vocês atendem, mas o preceptor está ali corrigindo qualquer coisa. E é a fase que todo mundo gosta, apesar de ser extremamente cansativa, todo mundo gosta. Eu coloquei aqui, olha, uns escravozinhos dos Simpsons ali, as crianças escravas ali, porque é mais ou menos assim que a gente é visto mesmo, tá? A gente é visto como bebês ainda, porque a gente interno ainda não é médico, né? Tá aprendendo, tá começando a vida na medicina ainda, e a gente não pode receber. Por lei, é proibido que o interno ou acadêmico de medicina receba por exercer qualquer atividade médica, ou seja, estágio não pode ser remunerado, o internato não pode ser remunerado, você não pode fazer plantão sozinho, você sempre tem que ter um preceptor, e mesmo que você vá fazer algum plantão com o preceptor, você não pode receber por isso, tá? É lei. Bom, acaba aqui a medicina quando vocês terminam esses 2 anos. E uma diferença ali que a gente costuma perceber dentro das faculdades do exterior, e aí acaba entrando os internos das séries, é que no exterior você faz um internato de 1 ano só. 1 ano. E esse 1 ano, você já escolhe a especialidade que você vai fazer a sua residência. Residência é onde você vai pegar a sua especialidade, depois de formado.
Mas lá no exterior, eles já fazem a escolha. Então, eu vou fazer meu internato em um hospital X em cirurgia. Né? Tanto que a gente vê lá no Grey's Anatomy, a Meredith, que ninguém sabe de onde que ela veio, a faculdade que ela veio, mas a Christine Yang vem de Yale, o Karev vem de Iowa. Cada lugar, cada aluno vem de uma faculdade diferente, tá? No Brasil, você vai fazer o seu internato no hospital da faculdade. Hoje em dia já é proibido você... Proibido não, você pode pedir transferência. Mas antigamente você tinha que escolher e fazer uma prova para o hospital que você fosse fazer internato. Hoje em dia não, você faz o internato no hospital da sua própria instituição sem ter que fazer nenhuma prova para entrar, tá? Você só tem que já ter terminado todas as matérias até o final do ciclo clínico, não pode dever nenhuma. E aí, no Brasil, você não escolhe também a especialidade já aqui no internato, tá? Você aqui no internato passa por todas as áreas. Então, além de não ser só um ano, aqui no Brasil são 2 anos, você passa por clínica geral, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, pediatria, medicina da família. Vocês vão passar por todas as áreas da medicina e só depois, né, quando vocês terminam a faculdade, que vocês vão escolher a sua especialidade. Tá? Para escolher a especialidade, vocês vão terminar a medicina, formados em medicina, vocês vão prestar um novo vestibular. Aí, agora sim, esse vestibular para o hospital que vocês desejam estudar, já direto para a especialidade que vocês queiram estudar também, e vão entrar para residência. Tá? Depois de formado, vocês são chamados de generalistas. Tá? Vocês não são clínicos gerais. Formou, é generalista e pode atuar ali no pronto-socorro, na parte, né, de atendimento verde e amarelo. Normalmente o atendimento vermelho é dado por um especialista em cirurgia ou cardiologista. Mas o generalista ele pode pegar um pronto-socorro de baixa complexidade, de verde, atendimento verde e amarelo, sem problemas, tá? Beleza, eu não quero ser generalista, eu quero ser clínico geral. Ok, então você vai fazer uma prova para clínica geral, e aí vai começar a sua especialidade, você vai estudar por mais 2 anos. Durante esses 2 anos você pode dar plantão, tá? Fora, em pronto-socorro, por exemplo. E vai ganhar a bolsa da sua residência, que vai mais ou menos de R$ 2.600 a R$ 3.100. Aqui em São Paulo essa bolsa é R$ 3.000. São R$ 3.000. 2.990 e lá vai cacetada. E durante esses 2 anos você ganha essa bolsa e ainda tem a possibilidade de fazer um plantão fora quando você tem tempo, tá? Normalmente não tem muito tempo, então acaba que muita gente fica esses 2 anos ganhando só a bolsa, mas não é proibido você fazer plantão fora, desde que você tenha tempo, tá bom? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui das especialidades, tá? Como que elas funcionam depois que você termina a medicina. E vocês podem já começar a mandar pergunta. Tô vendo que ninguém falou nada. Tá aberto mesmo a pergunta para eles, pessoal? Para mim aqui tá até escrito que tá fechado, olha. Tá sim. É aqui no Q&A, essa outra ferramenta aqui, tá? É que o chat ele fica bloqueado mesmo. Aí eles enviam a pergunta pelo Q&A. Tá bom. Estão muito quietinhos. Normalmente as pessoas nessa hora já estão mandando um monte de perguntas. E o pessoal hoje está bem quietinho. Então tá bom. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre essas 3 áreas, tá? Essas 3 áreas não é um método de divisão oficial, tá? Eu que escolhi dividir dessa maneira para ficar mais fácil de explicar para vocês. Eu não vou falar sobre algumas especialidades aqui, simplesmente porque elas não são muito procuradas pelo aluno antes de entrar na medicina. Primeiro ele vai ter matéria sobre isso na faculdade para depois ter interesse. Por exemplo, perito, medicina do esporte, que está bastante em alta hoje em dia, medicina do trabalho, que também é bastante rentável, só que como não é muito procurada no começo, eu vou deixar para falar um pouquinho sobre essas aqui mesmo, as que são mais procuradas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão perguntando. Eu vou começar primeiro falando um pouquinho sobre a clínica, tá? Agora apareceram umas perguntas aqui. Como é a dinâmica em uma sala de aula na faculdade de medicina e em que área você atua? Eu vou entrar em cirurgia agora, tá, Juliana? Se Deus quiser, agora em final do ano eu faço a prova, em novembro eu faço a prova e ano que vem eu começo a operar. Arthur, a dinâmica normal, tá? Dependendo da faculdade que você entra, você vai entrar em um estilo de ensino. Tá? Hoje em dia a gente tem o método tradicional, o método TBL e o método PBL.
Na minha opinião, o melhor método é o tradicional, tá? Que vai ter uma aula, você vai sentar, estudar e depois praticar. O método TBL é um método que tenta misturar um pouquinho ali do PBL e do tradicional, e você acaba tendo um pouquinho de... você tem uma prova sobre o tema que você vai ter a aula no começo da aula, e depois você tem uma outra prova no final da aula, e você compara ali o que você já conseguiu melhorar, o que você não sabia, o que você sabia. E o método PBL já é um método que não tem aula. Você tem um preceptor e você tem um grupo de colegas que vai estar sempre com você e um preceptor que vai estar sempre com você. E ele dá um tema, olha, vamos estudar anatomia da mão. Aí você chega na aula, você já tem que saber a anatomia da mão, porque vocês vão só conversar, tirar algumas dúvidas. Assim, eu não gosto muito, mas é questão de opinião, tá? Tem gente que adora método PBL, tem gente que ama método tradicional e vai ser essa guerra pro resto da vida. A dinâmica, fora isso, é bem natural, é bem normal, tá bom? Parece uma sala de aula que você já conheça mesmo, assim. Normalmente um pouco mais de silêncio do que nas aulas do ensino médio, mas é bem tradicionalzona mesmo, tá bom? Bom, a parte cirúrgica, a parte clínica, vamos começar pela parte clínica, é a parte mais House, assim, para quem já assistiu a série do House, percebe que ele é um detetive nato, apesar de ele ser um médico, né? Inclusive, House, ele é baseado em um detetive super famoso, que é o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, ele foi escrito por um médico, Dr. Arthur Conan Doyle. Ele era um médico e usou uma ferramenta médica, que é a anamnese médica, para aplicar aquilo dentro de uma cena de crime para fazer o detetive descobrir quem foi o culpado. Ou seja, um detetive perfeito baseado na ciência médica. É sensacional, né? E hoje em dia a gente tem um médico que foi baseado nesse detetive. O clínico, ele passa o dia dele juntando peças de quebra-cabeças, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Chega lá no consultório do médico um paciente mancando da perna direita. Aí o cara olha para a perna dele e fala, uai, a perna dele não estica. Pega uma peça do quebra-cabeça. Aí ele pergunta, o que te trouxe aqui? Aí ele fala, doutor, é que eu estava com uma dor na barriga toda. Mais uma peça do quebra-cabeça. E a dor, doutor, ficou aqui localizado no canto inferior direito da minha barriga. Terceira peça do quebra-cabeça. E eu comecei a ficar com febre, fiquei com medo e vim procurar o senhor. Quarta peça do quebra-cabeça, a febre. Bom, vou fazer um exame físico aqui, vou lá, aperto a barriga dele onde ele falou que está doendo. Quando eu solto, ele fala que dói muito mais. Mais uma peça para o quebra-cabeça. Juntei essas 5 peças do quebra-cabeça, eu falo, esse paciente tem apendicite. Não preciso fazer mais nada. Esse paciente vai para a cirurgia. Mas não tem que fazer uma tomografia? Não precisa fazer nada. Eu tenho todas as peças do quebra-cabeça apendicite aguda. Fechado. Bom, mas às vezes eu não tenho todas as peças. Às vezes o paciente chega, ele não está mancando, ele só fala que a dor está na barriga toda. Aí eu falo, dor na barriga toda. Tá com febre? Tô com febre. Opa, eu tenho 2 peças, mas puxa, tá faltando muita peça ainda. Eu aperto a barriga dele em alguns lugares, e quando eu aperto no lugar do apêndice e solto, dói mais naquele lugar. Eu falo, opa, tem alguma coisa aqui próxima ao apêndice, mas eu não posso garantir que é o apêndice. Bom, tá faltando peça, eu vou usar as peças coringas. Então eu vou pedir, por exemplo, uma tomografia para ver o apêndice. Ou um ultrassom, que é mais barato, e eu consigo também ver se tem alguma coisa no apêndice. Vou pedir um exame de sangue para ver se tem inflamação, infecção. Porque às vezes se tiver infecção e mais alguns sinais de apêndice, eu posso falar que é uma apendicite, né? Posso pedir um exame de urina, para ver se não é alguma infecção de urina. E vou juntando as peças coringas e vou terminando o meu quebra-cabeça. A vida do clínico é fazer isso, tá? Quanto menos exame ele consegue pedir, melhor para ele. Quando ele pede um tanto de exame, é que ele não sabe o que ele está procurando, tá? Então a ideia é essa, o clínico é trabalhar como se fosse um detetive de juntar peças e descobrir quem é o assassino. Bom, quem que pode ser clínico então? Quem formou em medicina, eu vou lá e faço prova para clínica geral. Aí eu vou estudar 2 anos e agora eu sou clínico, sou um clínico geral, tá bom? Não, mas eu não quero ser clínico geral, eu quero atuar como se fosse cuidando só do coração. Eu quero ser um cardiologista. Bom, tá bom. Então você vai fazer a prova para clínica geral, estuda 2 anos, depois você faz outra prova para cardiologia. Ou seja, o pré-requisito de você ser cardiologista é ser clínico. E o pré-requisito para você ser clínico é você ser médico, tá? Você tem que cumprir os pré-requisitos aí.
Ah, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer neurologia. Tudo bem, você faz clínica geral, depois você vai e faz prova para neurologia. Tá bom? Hoje em dia a gente tem algumas especialidades, como, por exemplo, dermato e pediatria, que você não precisa fazer clínica antes. Mas a Sociedade de Pediatria, a Sociedade de Dermatologia recomenda que você faça clínica antes, que vai melhorar a sua formação, tá bom? Mas você não tem a obrigatoriedade. Isso implica algumas diferenças, mas que vocês não precisam saber agora. Poucas diferenças, tá bom? Em clínica, ficou alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Não tem como eles responderem, né? Só mandar pergunta. É, professor? Eles não podem Isso. responder o áudio, Bruno, só realmente pelo chat. Tá bom, então, tudo bem. Então, tudo bem. Qualquer coisa, vamos mandando pergunta então, pessoal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho então da área cirúrgica, tá? A área cirúrgica, sem dúvida nenhuma, é a parte mais íntima no relacionamento médico-paciente, tá? Por que eu falo que é a parte mais íntima no relacionamento médico-paciente? Porque, apesar de todas as áreas, o médico precisa ali de ter um bom contato com o seu paciente, porque, por exemplo, se eu chegar lá e for extremamente arrogante, né? Olha, você está com uma pneumonia, toma aqui, você tem que tomar esse antibiótico. Aí o cara, mas por quê? Como que toma? Ah, lê o que está escrito aí. Aí o cara fica bravo, sai do consultório, rasga a minha receita, fala, esse médico é ruim pra caramba, vou embora. Por mais que eu tenha prescrito o melhor remédio possível para aquele paciente, ele não tomou. Se ele não tomou, eu não fui um bom médico, porque eu não tratei a doença dele. Então, eu preciso, né, convencer, eu preciso deixar ele sempre bem à vontade ali comigo. Agora, na cirurgia, esse relacionamento médico-paciente tem que ser mais importante ainda, porque pensa só, o cara tem que confiar em mim. Para eu apagar ele vai ter que ficar completamente desacordado, eu vou desligar o eixo neuromuscular dele, ou seja, se ele quiser tentar mexer um dedinho, ele não consegue, eu abro ele no meio, eu mexo lá dentro, e quando ele acorda, ele tem que estar melhor do que quando ele dormiu. Ele tem que confiar que isso tudo vai acontecer. Né? E os estudos mais recentes mostraram para gente que o médico, mesmo aquele médico que tem uma técnica pior, mas que ele conversa bem com o paciente, ele explica, olha, depois você vai ter um pouquinho de dor, mas é pouquinha, vai demorar tantos meses, você vai ter que fazer isso, isso, aquilo, outro. Ele tem melhores resultados do que aquele médico que é extremamente bom, tem uma técnica perfeita, parece um robô operando, mas que nem conversa com o paciente, né? Que ele vira e fala, não, você quer saber por quê? Eu que vou operar. E aí vai lá, opera da melhor forma possível, mas ele tem resultados piores do que aquele cara que conversa com o paciente. Quem são aqui os cirurgiões, então? É fácil explicar, porque todo mundo conhece Grey's Anatomy. Tem cirurgia geral, que está para clínica geral, tá? Para entrar na área cirúrgica, você vai ter que fazer primeiro a cirurgia geral, tá bom? E que ele faz? Ele costuma operar a barriga, apesar dele aprender a operar tórax, operar pescoço, né? Um pouquinho de cabeça, menos cérebro, mas opera cabeça, pescoço, tórax, barriga, perna, braço. No final das contas, ele vai operar mais barriga, ele fica limitado ali a operar fígado, estômago, vesícula, pâncreas, baço, trauma, né? Quando chega lá o pessoal de acidente de carro, tiro, briga, essas coisas, o cirurgião está mais para operar essas coisas, tá bom? O cirurgião geral. Tipo a Meredith Grey ali, para quem já assiste Grey's Anatomy, tá? Não, mas eu não quero fazer só cirurgia geral, eu quero operar coração. Tá bom, então você vai fazer cirurgia geral, 3 anos, 3 anos aqui no Brasil cirurgia geral, depois mais 3 anos, outra prova, mais 3 anos de cirurgia cardíaca, tá bom? Não, eu quero ser igual o Derek Shepherd e vou virar neurocirurgião. Bom, tá bom. Neurocirurgião, no Brasil, você não precisa, é a única exceção, você não precisa fazer cirurgia geral antes. Você faz prova para neurocirurgia e estuda 5 anos. Tá? Para quem não sabe, o Derek morreu, tá? Spoiler, 15ª temporada, 14ª, eu acho, coisa assim. Maldade, né? E se eu quiser fazer cirurgia plástica, né? Cirurgia plástica é uma mistura de Mark Slow com Vitão, né? Cirurgia plástica e talarico. Quero ser o Mark Slow brasileiro, eu vou fazer cirurgia geral, 3 anos, e depois mais 2 anos de cirurgia plástica, tá? Cirurgia plástica, para quem não sabe, não é só estética, tá? Trabalha bastante com queimados, com dificuldade de locomotora, essas coisas. Então, dá para fazer isso no Brasil, é bem legal.
Existem algumas especialidades que a gente chama de especialidades mistas. Você deve ter percebido que a ortopedia apareceu tanto aqui na clínica quanto na parte cirúrgica. As especialidades mistas, a gente não precisa fazer nem clínica, nem cirurgia geral antes. Você faz direto, tanto ortopedia, ginecologia, obstetrícia, direto. E você aprende tanto a parte clínica quanto a parte cirúrgica durante a residência. Por exemplo, ortopedia. Você vai lá, você aprende a tratar aquela vozinha que tem uma dor no joelho, né? Aquela dor de artrose, aquela dor de osteoporose. Vocês aprendem a tratar isso, mas vocês aprendem também a ir para o centro cirúrgico e operar um joelho, né? Um joelho que está destruído, que vocês precisam reconstruir, vocês aprendem também. Mesma coisa da ginecologia e obstetrícia, que vocês aprendem 4 coisas diferentes. Vocês aprendem tanto a parte clínica da ginecologia, que é, por exemplo, aquela mulher que acabou de entrar na menopausa, aquela mulher que quer saber se precisa de reposição hormonal ou não, a menina que acabou de começar a atividade sexual, corrimento, mas também aprende a operar um câncer de ovário, operar um útero, operar a vagina, e também aprende a parte da obstetrícia, que é tipo, descobriu que está grávida a mulher, vocês vão acompanhar ela durante os 9 meses, ela vai no consultório, vocês passam vitamina, vê tudo que precisa para repor. E aprende também a fazer a cirurgia, se for necessário, uma cesárea, aprende a fazer o parto normal, se necessário, ali, ok, e vão aprendendo todas as áreas ali dentro dessas especialidades mistas, tá bom? Deixa eu ver aqui, parece que tem 2 perguntas. Caso eu queira trabalhar na clínica e também na cirurgia, eu teria que fazer um estudo maior ou não? Assim, basicamente, o cirurgião, ele atende clínica, tá? Ele também atende, ele é médico, acima de tudo, ele é médico. Ele não é só operar. Tanto para você saber se aquilo é cirúrgico ou não, quanto para descartar algumas doenças também, né? Então, por exemplo, você é cardiocirurgião, e aí o cara teve um infarto. Para saber se você vai precisar fazer uma revascularização, né, uma ponte de safena, para quem já ouviu falar, ou não, você vai atender ele. E às vezes você fala, nossa, essa pessoa, se ela for para cirurgia, não vai aguentar, então eu vou tratar ela clinicamente. Você dá remédio, faz ela voltar toda semana, depois que ela já está ficando melhor, ela volta uma vez por mês, depois uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano. Então você também atua na clínica, tá, Gabriela? Só que o clínico, além de tratar clinicamente, ele também tem um arsenal de diagnóstico muito maior do que o clínico, tá bom? São áreas bem distintas assim, mas você não necessariamente precisa fazer um outro estudo para poder ter uma clínica, você acaba atendendo também na clínica. Você pode, se você quiser, fazer uma especialidade clínica e uma especialidade cirúrgica, não tem problema. Você pode fazer quantas especialidades você quiser. Se você quiser ter 200 especialidades, você pode. Salve que o tempo, né? Você não consegue fazer mais de uma ao mesmo tempo, porque durante a residência você fica ali das 7 às 7 por dia, às vezes 24 horas, 36 horas direto no hospital. Então não dá tempo de você fazer 2 ao mesmo tempo. Mas você pode fazer quantas você quiser. Só tem ali a limitação de que você tem que pagar a sua especialidade por ano. Então, se eu sou cirurgião, eu pago o CRM, que é o que me dá o direito de ser médico, por ano, e também pago a sociedade de cirurgia, que me dá o direito de ser cirurgião, tá bom? Como se eu estivesse pagando o meu título. Se eu tiver 15 especialidades, eu vou ter que pagar 15 especialidades para poder atuar nessas 15 especialidades. Então, às vezes, não vale a pena, porque você nem tem tempo direito. Se você é cirurgião, você gasta muito tempo operando e cuidando dos seus pacientes no seu consultório de cirurgia. Se você quiser também ser cardiologista junto com o cirurgião, que horas que você vai fazer uma coisa ou outra, entendeu? Então não vale tanto a pena. Mas você pode, se quiser. Para cirurgia pediátrica, é assim também? Para cirurgia pediátrica é assim também. Você vai fazer igual o Karev, não é? Lá no Grey's Anatomy. Você faz cirurgia geral antes, 3 anos, depois mais 2 anos de cirurgia pediátrica. E aí você não precisa necessariamente parar na cirurgia pediátrica, você pode continuar. Por exemplo, eu vou fazer cirurgia, depois eu faço cirurgia pediátrica, depois eu faço oncocirurgia pediátrica. Ou seja, eu só vou operar câncer de criança. Ou então não, eu vou fazer cirurgia, depois eu faço cirurgia pediátrica, depois eu faço urologia pediátrica. Então eu só vou operar rim e vias urinárias de criança. Você pode se especializar cada vez mais, assim, é tipo um funil. Você começa como médico generalista, depois você é cirurgião, depois você é cirurgião pediátrico, depois vai afinando, né? Vai diminuindo, vai afunilando ali a área que você atua. Você pode operar no hospital e na clínica? Como assim, Carolina? Se você pode atuar nas 2 áreas, teoricamente você pode atuar nas 2 áreas, tá?
Você pode, dentro do hospital que você fala, né? Não entendi. Tipo, tenta reformular para mim essa pergunta, Carolina, por favor. Enquanto isso, eu vou falar da medicina legal, tá bom? Cadê? Bom, a medicina legal, hoje em dia, ela é traduzida por um único especialista, que é o médico legista. Eu quis dizer atuar nas duas. Você pode atuar nas duas, que nem eu te falei. Você tanto só como alguma especialidade cirúrgica, você vai ter ali a sua clínica para atuar, quanto você pode fazer duas especialidades. Você pode fazer uma especialidade de clínica e uma especialidade de cirurgia e ter as duas, atuar nas duas áreas se você quiser. Só não dá muito tempo, mas se você conseguir se equilibrar aí, você pode fazer sim. Nada te impede de ter quantas especialidades você quiser, tá bom? Pode atuar quantas especialidades você quiser. Bom, o médico legista, então, que é o que retrata aqui pra gente a medicina legal no Brasil, é aquele cara que, diferente das outras especialidades que eu falei, que tem que ter um contato mais próximo com o paciente, o médico legista não. O médico legista não vai ter um contato tão próximo com o paciente. E, na verdade, ele é proibido de ter. Então, por exemplo, chega lá uma mulher que foi estuprada. Quando ela vai ser atendida pelo legista, ele não vai tratar ela. Essa mulher vai ser tratada depois, tá? Ela vai chegar e falar, eu fui estuprada. Ele fala assim, tudo bem, você conhece o agressor? Não, não conheço. Você viu se ele usou proteção? Não, não vi. Então deita ali. Ela deita, ele vai lá, examina friamente, houve lesão, eu consegui coletar DNA, sai por aquela porta. Quando ela sai, aí vai ter lá um psiquiatra, um psicólogo, um ginecologista, e aquela equipe multidisciplinar trata ela. Mas aí quando esse laudo chega para o juiz vai virar e vai falar, olha, esse médico não tem nenhum contato com os pacientes, então o laudo é 100% técnico, é verídico. Ele está falando que houve agressão, então houve agressão. Tá? Houve agressão, ele coletou o DNA do agressor, foi fulano de tal, pode mandar prender, que é como se fosse um flagrante. Agora, se ele tivesse um certo contato com o paciente, ele podia, poxa vida, eu não tenho certeza se teve ou não agressão, mas eu vou falar que teve porque eu gosto dessa paciente, ela é legal. Para evitar isso, o laudo é 100% verídico nessa situação, né? E ele não trata o paciente também quando já chega morto, o paciente já chegou tratado, né? Então, ele vai pegar aquele paciente ali, chegou lá, a polícia trouxe um cadáver, ele coloca lá na mesa, ele vai, examina, e ele fala, olha, essa vítima aqui foi assassinada. Ela recebeu um tiro de um fuzil 462, o atirador estava numa distância de 18 metros, estava num desnível de 3 metros de diferença, ou seja, ele podia estar em cima de uma laje, de uma casa. Ele tinha uma angulação de braço de 18 graus, o projétil atravessou uma parede de vidro de 30 milímetros, atingiu a vítima na parte anterior do tórax, dilacerando todo o osso externo e o processo tifoide, atingiu o ventrículo direito, atravessou o ventrículo esquerdo e saiu pelo espaço intercostal posterior. Ele consegue ver tudo isso só de ver ali o cadáver, né? Ele vai lá, examina o cadáver e consegue falar isso tudo. Tá? É bem legal, então para quem gosta aí de direito e de medicina, é uma área sensacional, porque o cara tem que saber muito de medicina, tem que saber muito de anatomia, tem que saber muito de balística e acaba tendo que saber muito de direito também, as leis ali, porque ele está com um contato muito próximo com o tribunal o tempo todo. Todo o papel que ele escreve vai para a mesa de um juiz ou vai para a mesa de um delegado, ou às vezes ele está lá no meio do tribunal ali atuando, porque é a área mais próxima ali do judiciário que tem dentro da medicina, tá? Tem mais uma pergunta aqui. Também tem uma especialização para trauma. Normalmente o cirurgião geral, Luísa, ele está bem próximo ali do trauma, tá? Normalmente quem é contratado para cuidar de trauma é o cirurgião geral, na parte vermelha do pronto-socorro, das emergências vermelhas. Mas sim, tem a cirurgia de trauma. Você faz cirurgia geral antes, depois cirurgia de trauma. No Brasil, os melhores hospitais de trauma são os hospitais militares do Amazonas e o Hospital Militar de Belo Horizonte. Justo porque militar precisa bastante de cirurgia de trauma, então é bem legal se você for para essa área algum dia, fazer no hospital militar. Fazer a especialidade no hospital militar não te torna um militar, tá? Só fala que você fez a sua especialidade no hospital militar. Se você quiser ser um médico militar, você tem que fazer a prova para as Forças Armadas. Pode ser
Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícia Militar, você vai lá, faz a prova para médico da polícia ou para médico do Exército, e aí você já entra com o título de tenente, ou primeiro, segundo tenente, não lembro, e ali você vai ser um militar médico, tá? Não necessariamente algum especialista, mas militar médico. Tá bom? Deu para entender mais ou menos? Bom, vamos continuar. Resumindo, pessoal, mais ou menos 3 anos de cursinho. Não se assustem com esses 3 anos de cursinho. Isso aqui é a estatística que eu encontrei na internet. Só que até nesse próprio estudo que falava que eram 3 anos de cursinho em média, deixava bem claro que eles chegavam lá e perguntavam para todo mundo que fazia cursinho que curso que eles fariam. E mesmo quem queria enfermagem, quem queria direito, quem queria engenharia, às vezes respondia medicina só pelo prestígio, tá? E muita gente também que está no cursinho porque pai obriga, ou, né, vocês entendem, que está ali, não estuda, vai para o bar, gasta muito tempo no bar. Lembrando que uma dose alcoólica atrapalha ali 2 semanas de cognição, né? Uma para trás, que você chega a perder de 5 a 30% da memória de longo prazo, e uma semana para frente, que você tem dificuldade de colocar memória na memória de longo prazo. Então, pessoa que bebe toda semana, pessoa que não está nem aí para estudar de verdade, fala que quer medicina, acaba aumentando essa média aqui para 3 anos. Quem estuda, quem tem ali a sua rotina de 4, 5 horas por dia de estudo, sem contar assistir aulas, que é um aprendizado passivo, mas que chega em casa, estuda 4, 5 horas mesmo ali, fazendo exercício, resumo, é um ato de aprendizado ativo. Quem passa por isso não tem que estudar 3 anos de cursinho, no máximo 1 quando não passa de primeira, tá? Então, fica tranquilo que isso aqui é mais a média mesmo ali. 6 anos no mínimo de graduação, uma média de 3 anos de residência, e não vai parar por aí. Vocês podem fazer várias outras especialidades dentro da sua especialidade, se subespecializando, e isso vai aumentando o seu tempo de estudo. Eu lembro que eu tive um preceptor da cardiocirurgia, um chefe de serviço, ele com 80 e poucos anos, o Dr. Sérgio, até hoje eu chegava no consultório dele lá de vez em quando, eu chegava e ele estava estudando um artigo novo para se atualizar. Então, medicina não pode parar de estudar, tá, pessoal? Pro resto da vida, vocês vão pegar esse hábito de estar sempre estudando ali e se atualizando. A questão do salário da medicina é um salário bom, ainda é um salário muito bom, isso está decaindo, né? Tá tendo muita faculdade de medicina, está tendo muito médico novo, formado, então o salário está acabando diminuindo um pouco. Eu costumo até brincar que médico ganha muito, não que ganha bem. Tá? Para ele ganhar uma quantidade grande de dinheiro, ele precisa trabalhar muito também. Enquanto, às vezes, outras profissões que tem ali, que trabalha das 8 da manhã até 7 da noite, 5 da tarde no máximo, ganha, às vezes, o mesmo tanto. Para mim, isso é ganhar bem. Ganhar muito é outra história. Tá? Mas é um salário que chama a atenção, sim. E apesar de estar em declínio, ainda é um salário muito bom. Tá bom? É um salário que chama bastante atenção. Vou responder mais algumas perguntas. Eu não sei quanto tempo eu ainda tenho. Quanto tempo eu ainda tenho, Patrícia? Nós temos ainda 8 minutos. Tem como fazer especialidade fora do país, sim, Ana. Só que, assim, para algumas especialidades, por exemplo, principalmente as especialidades cirúrgicas, se você quiser fazer, por exemplo, lá nos Estados Unidos, para prestar a prova para residência, você tem que antes prestar a prova de título. Ou seja, você tem que ser médico aqui no Brasil, aí você presta a prova para poder exercer a profissão médica lá nos Estados Unidos. É tipo revalida aqui no Brasil, tá? E aí, se você passa nessa prova, você pode fazer a prova de residência também, tá? Aí você vai fazer sua especialidade lá. Quando você voltar para o Brasil, você vai ter que validar o diploma de cirurgia, por exemplo, aqui no Brasil. Não dá para chegar e já chegar operando também. Você tem que validar o diploma aqui, tá bom? Questão de diploma é sempre complicado na medicina. Se você muda de país, você tem que validar o seu diploma com alguma prova que comprove ali que você realmente tem aquela especialidade, tá? Prova escrita, às vezes prova prática, é complicado, mas para realizar cirurgia na área de ortopedia, é necessário fazer cirurgia? Não, então, foi o que eu falei aquela hora, Gabriela. Ortopedia é uma especialidade mista, igual a ginecologia. Então, quando você entra em ortopedia, durante aqueles 3 anos, você já aprende a parte clínica e a parte de cirurgia. Você vai atuar nas 2 áreas simultaneamente, tá bom? Você já vai aprender a operar e já vai aprender a parte clínica. Você disse que precisa fazer clínica geral antes de atuar na clínica, em algumas especialidades. Você sabe se psiquiatria...
psiquiatria, eu vi recentemente alguns editais, ô Giovana, que não precisava de clínica antes, você podia fazer psiquiatria direto. Mas até onde eu tinha pesquisado antes, psiquiatria precisava sim de fazer clínica geral antes, tá bom? Mas pelo que eu entendi, recentemente agora isso mudou. Psiquiatria, você faz direto psiquiatria, não precisa fazer clínica geral antes. Tá certo? Tem algumas falas motivacionais aqui, mas eu quero falar de uma coisa aqui, já que eu tenho pouco tempo, eu vou pular para uma coisa que eu acho interessante vocês saberem. Dentro da medicina, existem as ligas acadêmicas. A liga acadêmica, ela traz um pouquinho da especialidade médica para dentro da faculdade. Ou seja, na faculdade que você ia pegar só um geral ali sobre cirurgia, por exemplo, se você fizer parte da liga de cirurgia, você vai começar a aprender matérias da área de cirurgia que você só aprenderia na residência dentro da faculdade, tá? Isso não te dá nenhuma vantagem na formação, te dá um diploma, um certificado de que você era da liga, e isso vale muito, conta muito quando você faz a prova para cirurgia, né? Porque durante a entrevista no hospital que você vai, eles podem perguntar se você fez parte de alguma liga, e se você fez parte da liga, isso conta muito a favor, tá? Mas não faz você virar um cirurgião, isso, tá? Então, por exemplo, poxa, eu queria saber como funciona dermatologia. Então, você entra em dermatologia na liga, e durante a faculdade você vê como o profissional atua, você pode fazer alguns estágios pela liga e etc. Então é bem legal para quem gosta aí, para quem, ou às vezes para quem tem dúvida, né? Poxa, entrei em medicina, mas eu gosto de neurocirurgia, de cirurgia e de pediatria. Então você entra nas 3 ligas, você faz parte das 3 ligas, e com isso você entende como que o profissional dessas 3 áreas atuam, e aí você pode diferenciar se você gosta de... poxa, eu não gosto de pediatria mais. O jeito que ele atua eu não gostei, então você sai. Não gostei também de cirurgia geral, você sai. E de neurocirurgia também não. Mas eu gostei de pediatria misturado com cirurgia. Então você vai lá e faz cirurgia pediátrica, entendeu? Então as ligas são bem legais para te ajudar a entender a área que vocês querem atuar. Isso, essas ligas você faz durante a faculdade, Gabriela, tá? Você faz enquanto você é acadêmico. Normalmente, você só pode fazer do 1º ao 4º ano, porque o 5º e o 6º ano você já nem está na faculdade mais direito, você só está no hospital. Então, só conta do 1º ao 4º ano, tá bom? Normalmente, tem faculdade que aceita você fazer do 1º ao 6º. Só que normalmente é do 1º ao 4º ano. Então, é antes de você ser interno e muito antes de você ser residente, tá? Residente, você já escolheu o que você vai fazer. Residente, você já está fazendo a sua especialidade, tá? Você já fez a prova para a especialidade. Deu para entender? Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pessoal, eu acho que basicamente é isso. Eu tentei abranger o máximo possível aqui. Vocês estão com poucas perguntas. Vou deixar esse finalzinho para vocês perguntarem mais alguma coisa. E se caso não der tempo, podem me adicionar, tá? Meu Instagram é bruno.hsal. Bruno.hsal. E podem mandar perguntas lá, não tem problema. Espero ter tirado a maior parte das dúvidas de vocês com esse resumão de como funciona a faculdade e como é para entrar nas especialidades, como elas são, o que elas são, né? Mas eu sei que ainda vai surgir muitas perguntas aí em relação à medicina, à medida que vocês vão tendo contato ou vendo outras coisas, então vocês podem me mandar lá, não tem problema. Não é um Instagram profissional, tá? Então não vai ter lá curiosidade sobre medicina, postagem de medicina. Tem só eu lá, só fotos minhas mesmo, e é mais para vocês tirarem dúvidas, tá bom? Não, eu não fiz nenhum intercâmbio, mas eu vou fazer uma coisa que chama Fellow, que é como se fosse um intercâmbio. Eu vou ficar 1 ano e meio, depois que já formado em cirurgia, em um hospital que eu consegui vaga lá nos Estados Unidos, na cidade de Maryland, no estado de Maryland, cidade de Baltimore. O hospital chama John Hopkins, ele é extremamente famoso e muito bom. Então, vocês podem fazer tanto intercâmbio durante a faculdade. A AMB, apesar de ter bastante intercâmbio para os outros cursos, para medicina não tem muito.
Na verdade, não tem para medicina, você tem que acabar... Vocês até conseguem bastante intercâmbio para medicina, mesmo independente da faculdade. Mas vocês podem fazer durante a faculdade, antes da faculdade, depois da faculdade ou depois da residência, tá? Aí vai da prioridade de vocês. Quando vocês entrarem em medicina, vocês vão entendendo melhor como que é a diferença desses intercâmbios antes, depois, durante, e aí vocês escolhem qual é a melhor opção para vocês, tá? Eu sempre soube, Carolina, apesar de eu ter que ter passado por outros perrengues antes, né? Eu tive que fazer outro curso antes, entrei em engenharia, depois eu entrei em física, engenharia eu fiquei pouquinho tempo, mas eu entrei em física, depois fiquei um tempão lá em BH, depois que eu vim para cá fazer medicina, então tive que fazer outras coisas antes ali, mas eu sempre soube que eu queria, sempre tive vontade. Calor pra caramba, né, pessoal? Bom, Patrícia, você quer comentar alguma coisa? Enquanto eles escrevem mais alguma coisa ali. Professora Elizabeth. Bom, Oi, Bruno. Oi, professora, pode falar. Não, pode falar, fique à vontade. Não, eu só quero agradecer mesmo sempre a presença deles, né? Nessa tarde de sexta-feira, né, Bruno? Aqui presentes. É muito calor, né? Então, agradecer novamente. Eu só pedi para quem não se inscreveu ainda no link se inscreverem, por favor, tá? E é só isso mesmo. Agradeço muito, tá, Elizabeth, pela oportunidade, pelo espaço e tá aí ajudando mais um ano esses alunos, junto com o Bruno aí, a sanar as dúvidas, né, para a escolha profissional. Eu tenho tempo só de responder mais uma, rapidinho, juro que é rápido. Fique à vontade. Gabriela. Olha, Bruno. Rápido, eu juro, rapidinho. Gabriela, eu juro que vai ser rápido, tá? Gabriela, antes de você fazer a especialidade em clínica geral, você não pode ser contratada como clínica. Você pode dar plantões, né, que eu falei, de pronto-socorro, de enfermaria, né? Mas você vai dar um plantão, você vai trabalhar como se fosse uma generalista. Para você trabalhar como clínica geral, você precisa fazer a especialidade de clínica antes, tá bom? Porque é uma especialidade, tá? O clínico geral é um especialista. O generalista é o formado sem especialidade. Fio, falei que ia ser rápido? Perfeito. Mais uma vez, então, eu agradeço a presença de vocês, professor Bruno, Patrícia, agradeço em nome do Colégio Pio XII por essa palestra, foi tão bacana, o pessoal tirou bastante dúvidas, né? Então, a gente vai vamos encerrando por aqui, a gente vai fazer um breve intervalo, tá certo? E aí, logo em seguida, nós retornamos com o nosso ciclo de palestras, tá? Só lembrando, pessoal, que no finalzinho dessa webinar, a gente tem uma breve pesquisa, tá bom? Se vocês puderem responder, por favor, eu agradeço bastante. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Mais uma vez, obrigada, Patrícia. Obrigada, professor Bruno. Obrigada a vocês. Espero ter ajudado vocês aí, pessoal. Tchau. Tchau, Bruno. Tchau, Elizabeth. Tchau. Boa tarde a todos.